Essa liberdade unilateral não impõe também ao contratado uma condição de ser surpreendido, quer dizer, de se sentir lesado em determinado momento, já que há todos esses direitos, embora elencados na lei, para a administração pública e para o contratado meio que resta só executar o contrato e executar bem? De fato. Mas se exige do administrador público bom senso, ele deve ter bom senso. Ele deve conhecer quais são os direitos da administração pública, quais são essas prerrogativas, os seus limites e utilizar essas prerrogativas com bom senso, de modo a não expor o contratado a uma situação difícil. Porque, de fato, celebrado o contrato para aquisição de 100 unidades, se a administração pública diz, eu quero 25 a mais, o fornecedor é obrigado a entregar sob pena dele, ele ver-se em uma situação difícil de inexecução contratual e ser punido por isso. Então convém que a administração pública haja com bom senso, sempre respeitando o interesse da administração pública e os direitos do contratado. Então, eis uma primeira cláusula exorbitante, uma primeira prerrogativa, a de modificar unilateralmente o contrato. Que é, de todas elas, a fundamental, digamos. É a mais importante, mas existem outras prerrogativas da administração pública. Por exemplo, rescindir unilateralmente um contrato. O que é isso? Celebrado o contrato, ele foi celebrado porque houve consenso, houve acordo. A administração pública dispõe da prerrogativa de unilateralmente rescindir esse contrato. E aí eu remeto para o artigo 58, inciso 2º, e para o artigo 78 da lei. O artigo 78 apresenta uma lista de situações que vão provocar rescisão unilateral do contrato. A rigor, o artigo 78 apresenta uma lista de várias hipóteses e o artigo 79 indica em quais dessas situações unilateralmente a administração pública pode extinguir um contrato. Claro, nas hipóteses de inexecução, execução defeituosa, atraso na execução do contrato, que são hipóteses comuns, mas há uma prevista no artigo 78, inciso 12, que permite à administração pública pura e simplesmente rescindir o contrato em nome de interesse público, pelo fato de que ela, a administração pública, entende que é necessário rescindir um contrato. Apesar do contratado estar executando tudo corretamente, fielmente, a administração pública pode rescindir. É preciso indenizar? É. O artigo 79, parágrafo 2º da lei, diz que nessas situações a administração pública tem de indenizar o contratado pelo fato dela ter rescindido o contrato, apesar do contratado não ter dado causa a essa rescisão. Então, eis outra prerrogativa da administração pública, rescisão unilateral do contrato nas hipóteses previstas em lei. Em algumas, a administração pública sujeita-se ao dever de indenizar o contratado porque ela rescindiu o contrato. Então, sempre que houver uma modificação contratual sem culpa do contratado, a administração pública se vê obrigada a indenizar. Perfeito. A administração pública tem o direito de rescindir o contrato. Outra prerrogativa da administração pública, fiscalizar a execução do contrato. E aqui eu chamo muita atenção dos administradores públicos. É prerrogativa? É. Mas mais do que prerrogativa, é obrigação da administração pública. Hoje, nós que trabalhamos com fiscalização de contratos, fiscalizamos a administração pública, sabemos que deve sim ser dada uma atenção especial às licitações. Mas também deve ser dada tanta ou talvez mais atenção ainda à execução do contrato. Nós sabemos que muitas vezes os fornecedores ganham dinheiro contra a administração pública, porque não executam o que foi combinado. O material a ser executado, a ser empregado na obra era de primeira qualidade, é utilizado material de terceira. Por quê? Porque a administração pública não exerce essa prerrogativa, que é a de fiscalizar a execução do contrato. Então, é prerrogativa da administração pública que deve indicar um servidor da administração pública para fazer essa tarefa, acompanhar a execução do contrato. Não é isso? Mas mais do que prerrogativa, repito, é uma obrigação. Diferentemente do setor privado, da iniciativa privada, esse contrato na administração pública impõe uma desigualdade de partes. É uma relação desigual, desigualdade que decorre da lei em nome do interesse público, daí porque se exige do administrador público bom senso. Ele não pode abusar dessas prerrogativas. Agora,
Outro aspecto importante que nós temos de observar é o seguinte: a administração dispõe de uma série de prerrogativas. Ela pode modificar, ela pode rescindir, ela pode aplicar sanções, mas a administração pública não pode pura e simplesmente descumprir o contrato. Se a administração pública entende que o que foi contratado não está correto, não é o que melhor atende ao interesse público, ela pode, observado o devido processo legal, modificar esse contrato. Ela pode, eventualmente, até rescindir o contrato. Rescinde, indeniza, se for o caso, mas não pode dizer: eu, administração pública, não vou executar esse contrato. Isso ela não pode. Por quê? Porque tem que seguir aquilo que a lei determina, em termos de procedimento, para modificar, para aplicar sanções ou mesmo para rescindir um contrato. Então, eis aqui um aspecto importante. É importante que quem contrata com a administração pública saiba que, sim, do outro lado, do lado da administração pública, existem uma série de prerrogativas e convém também que os administradores públicos conheçam essas prerrogativas para utilizá-las com o bom senso, não é isso? E com o objetivo de atender à necessidade da administração pública. Doutor Lucas, obrigada pela entrevista mais uma vez. No próximo programa, então, vamos passar à execução, à prática, finalmente a prática dos contratos na administração pública. Obrigada. Então, até o nosso próximo encontro, em que vamos conversar sobre execução de contrato, que é dentro de contrato, o que há de mais importante.